Boa tarde, o meu nome é Ricardo Constantino e sou o partner da NTT Data responsável pela área da saúde e setor público em Portugal. Nos próximos minutos vou falar do potencial da tecnologia na transformação dos cuidados de saúde primários. No final desta apresentação, quero que fique claro que a tecnologia pode ter um efeito catalisador na promoção da saúde, porque melhora a acessibilidade e a eficiência do sistema. De acordo com o Relatório Europeu de Saúde 2021 da Organização Mundial de Saúde, 2/3 das mortes prematuras na Europa são causadas por doenças crónicas não transmissíveis, como as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, o cancro e a diabetes. E o que é que sabemos sobre estas doenças crónicas não transmissíveis? Em primeiro lugar, que são doenças evitáveis. São doenças que são potenciadas por fatores de risco comportamental, como o consumo de tabaco, o consumo do álcool, uma alimentação pouco saudável e a falta de atividade física. São responsáveis por um baixo rendimento escolar e por um aumento de absentismo, provocando a diminuição da produtividade. Tendo em conta as consequências destas doenças crónicas não transmissíveis, foram definidas pela Organização Mundial de Saúde 9 metas globais para a promoção da saúde até 2030. Enganamos-nos se pensamos que estas metas não se aplicam a nós. A Europa é a região com pior resultado em 2 dos fatores de risco, o consumo de álcool e o consumo de tabaco. Estas metas têm como objetivo garantir a implementação de ações que respondam aos fatores de risco e que reforcem os sistemas de saúde nacionais. Considerando os diferentes níveis de atenção dos sistemas de saúde, os cuidados de saúde primários são o local ideal para sensibilizar os cidadãos para estes fatores de risco e para acompanhar a sua evolução. Para enquadrar o papel que a tecnologia pode ter no futuro no acompanhamento destas doenças, deixem-me-vos contar a história da Maria. A Maria é uma mulher com 35 anos, casada e com um filho. Durante a pandemia decidiu trocar a cidade pela casa herdada dos avós no Alentejo. A Maria não tem o hábito de fazer exercício físico e não tem grandes preocupações com a sua dieta. No entanto, a Maria gosta de acompanhar a sua saúde. Usa diariamente um smartwatch com sensores que medem a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência da respiração, a temperatura, a saturação, a glicémia e o ECG. O relógio é usado em conjunto com um conjunto de aplicações para monitorizar o seu estado de saúde. Algumas destas aplicações são prescritas pelo seu médico e são comparticipadas. Esperem aí, a gente tem aplicações comparticipadas em Portugal? Não. Em Portugal ainda não existem aplicações comparticipadas, mas noutros países europeus já existem. 3 dos países mais avançados neste processo são a Alemanha, a Bélgica e a França. O impacto clínico e financeiro deste tipo de soluções foi considerado tão importante que levaram estes países a criar os seus programas de prescrição de aplicações digitais. As soluções passam por um processo de avaliação para verificar as evidências dos resultados clínicos e financeiros da sua utilização. Na Alemanha, existem mais de 40 aplicações que podem ser prescritas pelos médicos, que vão desde as doenças pulmonares ao cancro, à saúde mental e depressão. No primeiro ano, na Alemanha, foram prescritos mais de 50 mil aplicações pelos médicos. Em Portugal, conforme eu referi, ainda não existe um processo de certificação de aplicações nem de prescrição deste tipo de aplicações. No entanto, já existem empresas portuguesas a fazer a certificação das suas aplicações para o mercado europeu. Com o rápido aumento do número de aplicações e sensores, se hoje cada pessoa interage com os seus dispositivos em média 2.000 vezes por dia, em 2025 a expectativa, de acordo com a IDC, é que esse número seja superior a 4.800 vezes por dia. Isto equivale a uma interação a cada 18 segundos. O número de dispositivos ligados em tempo real por pessoa também vai mais do que duplicar até 2025. Este aumento do número de interações terá como resultado um crescimento enorme no volume de dados. A IDC refere que na saúde, este crescimento pode ser superior a 35% ao ano até 2025. Ainda de acordo com a IDC, em 2025, 49% destes dados estarão residentes em clouds públicas. Uma parte destes dados farão parte do futuro European Health Data Space,
um ecossistema que pretende promover a circulação de dados de saúde pela Europa. O European Health Data Space permitirá ao cidadão o controle dos seus dados, através do acesso simples e imediato à informação e à possibilidade de disponibilizar essa informação com os médicos e com profissionais de saúde da Europa. O European Health Data Space permitirá ainda a utilização secundária dos dados para efeitos de investigação e inovação. Retomando agora a nossa história, os dados recolhidos pelo smartwatch da Maria são enviados para um data lake que ela escolheu e onde estão registados também os dados recolhidos em atendimento presencial. A geração de grandes dados, aliada à utilização da inteligência artificial, permitirá avanços significativos na prestação de cuidados de saúde. Os modelos preditivos de inteligência artificial podem ser usados para a identificação de doenças e a diagnósticos. Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar imagens médicas, como os raios-x e os TACs e outras, para detectar anomalias e ajudar os médicos nos seus diagnósticos. A inteligência artificial pode ajudar na investigação e produção de medicamentos, analisando grandes quantidades de informação e identificando potenciais alvos de novos tratamentos. Os assistentes virtuais, assistentes com capacidades de inteligência artificial, podem ajudar os pacientes na marcação de consultas, a responder a questões médicas e a disponibilizar informação sobre medicamentos e tratamentos. A inteligência artificial pode ser usada no apoio à decisão clínica, analisando os dados de pacientes e disponibilizando recomendações em tempo real sobre diagnósticos e tratamento. E, por último, como exemplo, os registros de saúde eletrónicos podem ficar mais completos e precisos com a ajuda da inteligência artificial na automação do registro da informação. Os dados enviados pela Maria são avaliados continuamente por algoritmos preditivos de inteligência artificial para diagnosticar doenças e situações de risco. Talvez porque a Maria tinha alguns hábitos menos saudáveis, em determinado momento os algoritmos identificam a possibilidade da Maria ter fibrilação auricular. Com base nesta possibilidade, um chatbot inicia automaticamente uma conversação com Maria para obter mais informação sobre a sua situação clínica. O chatbot baseia a sua interação no conhecimento médico geral com que foi treinado e na informação recolhida da Maria, incluindo o possível diagnóstico. O chatbot mantém uma conversação com a Maria utilizando algoritmos como os usados no ChatGPT. E o que é isto, o ChatGPT, que temos ouvido falar em todo lado? E agora nas redes sociais é o que se fala mais. É um chatbot lançado em novembro de 2022, ainda não tem 2 meses. Está construído sobre a tecnologia da OpenAI e preparado para manter conversações com humanos. Tem capacidades para responder a perguntas, gerar texto, sumarizar texto, responder a diálogos, gerar conteúdo criativo e disponibilizar conhecimento em geral. O ChatGPT é a primeira aplicação a atingir 1 milhão de utilizadores em menos de uma semana. Só para terem ideia, o Facebook demorou 10 meses a atingir este número e o Instagram 2 meses e meio. Imaginem o que pode fazer uma tecnologia como o ChatGPT quando conseguir aliar o seu conhecimento com a informação existente nos registros clínicos dos pacientes. Não vai faltar muito para que isso possa acontecer. Por exemplo, a Microsoft já anunciou que vai incluir as funcionalidades do ChatGPT em todos os seus produtos, começando por disponibilizar os modelos usados no ChatGPT nos seus serviços Azure. E para vos dar um exemplo do que é que pode ser o ChatGPT e algumas das funcionalidades que pode permitir fazer, deixem-vos dar este exemplo. Pedi ao ChatGPT para descodificar e resumir as notas clínicas de um episódio com a informação abreviada que encontrei na internet. E ele apresentou-me este resumo. Portanto, com base nesta instrução, eu pedi-lhe para ele resumir e ele apresentou-me um resumo estruturado com a informação das mesmas notas clínicas em que incluía mais alguma informação de contexto. Quis perceber a seguir se isto era mais ou menos um gerador de texto ou se ele percebia efetivamente o que é que estava a fazer. E, portanto, fiz-lhe 2 perguntas sobre o conteúdo. Quais os medicamentos que tinham sido utilizados antes da cirurgia e qual o exame de imagiologia que tinha sido feito e que estava registado nestas notas clínicas. O ChatGPT respondeu corretamente às 2 perguntas. Portanto, ele teve a capacidade de analisar o conteúdo e perceber qual era a informação que ele estava a perguntar e respondeu-me. E isto eu fiz as perguntas em inglês normal, portanto, 2 frases a pedir primeiro para me descodificar e a seguir quais eram os medicamentos e qual era o exame.
Se pensarmos no caso de Portugal, em que uma grande parte das notas clínicas estão escritas em texto livre e com abreviatura, o ChatGPT pode ser a solução para retirar informação útil e estruturada e de forma automática desses textos. Voltando à Maria, a tecnologia de Natural Language Processing será usada para obter informação estruturada das respostas que ela deu ao chatbot. No final da conversa, para além da transcrição, será registado no processo clínico a informação estruturada que é retirada dessas respostas. Com base em toda a informação recolhida, é identificado pelo algoritmo a necessidade de realização de uma consulta. O chatbot agenda uma teleconsulta da Maria com o seu médico assistente. A Maria utiliza o telefone para realizar a teleconsulta com o médico. A conversa entre a Maria e o médico é transcrita utilizando ferramentas speech to text. Sobre a transcrição, são utilizados algoritmos de inteligência artificial para contextualizar e documentar a consulta. E perguntam, mas o que é que o médico e o paciente ganham com a utilização do speech to text? Com esta solução, o médico mantém o foco na conversa com o doente, tendo a certeza que nenhuma informação será esquecida ou perdida. Os algoritmos de inteligência artificial convertem a conversação em notas estruturadas e standardizadas que são guardadas no registro clínico. Um dos problemas no dia de hoje é que o médico despende 2/3 do tempo da consulta a registar a informação clínica e administrativa no computador e apenas 1/3 a observar e a falar com o doente. Esta é uma das fontes apontadas pelos médicos para a frustração para a sua atividade e é uma das causas conhecidas de burnout dos profissionais de saúde. A tecnologia Speech to Text, aliada à utilização de algoritmos de inteligência artificial, pode ser um importante fator para aumento da eficiência, melhoria do rendimento e redução da frustração dos profissionais de saúde. No caso da Maria, recorrendo a toda a informação existente no registro clínico, o médico confirma o diagnóstico de fibrilação auricular. Depois de analisar com a Maria as alternativas terapêuticas para a sua doença, o médico decide avançar com a realização de um teste para escolher a melhor terapêutica. O médico quer perceber como é que a genética da Maria pode afetar a sua resposta à medicação. Para tal, prescreve à Maria um teste farmacogenético. Este teste identifica variações genéticas que podem alterar a forma como o doente metaboliza diferentes fármacos. Ajuda a prever a probabilidade do doente responder bem à medicação ou se pode ter efeitos secundários com a utilização de alguma delas. Com base nos seus resultados, o médico pode optar por prescrever diferentes medicamentos ou ajustar as dosagens para otimizar o tratamento. O resultado vai ajudar o médico a escolher o medicamento com maior probabilidade de ser eficaz e seguro para a Maria. Quando os resultados do teste estão disponíveis, a Maria volta ao médico. O médico consulta os resultados do teste da Maria e realiza várias simulações utilizando o modelo Digital Twin da Maria. O Digital Twin é um modelo analítico que simula o comportamento de algo que existe no mundo real. É como se fosse uma cópia digital. Um Digital Twin é um modelo que usa dados do mundo real para criar simulações de comportamento de determinado sistema. O modelo Digital Twin permite simular em ambiente digital o comportamento do doente. Estes modelos têm a capacidade de simular em poucos segundos a evolução da doença ao longo dos anos com determinada terapêutica. Após a realização de simulações para as diferentes alternativas terapêuticas, o médico escolhe o que melhor se adapta ao doente. Só um pequeno exemplo, os laboratórios da NTT Data estão a trabalhar com a Universidade de Harvard para projetar um modelo de coração humano. A ideia é perceber o funcionamento dos músculos do coração e criar um modelo Digital Twin cardiovascular que permita ser utilizado no diagnóstico futuro. Após a simulação, o médico prescreve o medicamento para a Maria, indicando a dosagem certa. Esta prescrição é enviada para a farmácia escolhida pela Maria. A indústria farmacêutica está preparada para disponibilizar medicamentos à medida de cada doente. A medicina de precisão permite aumentar a eficácia do tratamento e reduz a possibilidade de efeitos adversos. A medicina de precisão reduz os custos, evitando a realização de tratamentos ineficazes e desnecessários. A farmácia agora tem um desafio. Com tantos medicamentos personalizados, como é que vai conseguir entregar o medicamento certo à Maria?
Para entregar o medicamento, a farmácia utiliza um drone para fazer a entrega desde o armazém do distribuidor. O drone garante que a entrega é realizada apenas à Maria e que as condições de segurança são cumpridas durante o transporte. A Maria já tem o seu medicamento. Atualiza a sua aplicação de toma de medicamentos com a posologia. Tendo um diagnóstico precoce, a probabilidade da Maria não fazer parte das estatísticas é alta. Nos últimos minutos, apresentei um conjunto de tecnologias que já estão ou estarão no futuro próximo em condições de ser usadas na área da saúde. Falei da utilização de sensores wearable e aplicações digitais para acompanhar a saúde dos cidadãos e a possibilidade de detectarem precocemente determinadas patologias. Falei da utilização de chatbots conversacionais que vão permitir que os profissionais de saúde tenham mais informação quando interagem diretamente com os doentes. Falei da utilização de soluções speech to text que vão permitir aos profissionais o foco no doente durante a consulta. Falei da utilização de genómica para auxiliar na escolha do tratamento mais eficaz para cada doente. Falei da utilização de modelos digital twin para perceber o funcionamento dos sistemas e prever como se vão comportar. Falei da utilização de medicina de precisão e da sua capacidade de responder à necessidade de cada um dos doentes de forma individual. Agora fica uma questão. Como vamos ter condições para introduzir estas tecnologias no nosso dia-a-dia? A Organização Mundial de Saúde refere que por cada euro investido na redução dos fatores de risco das doenças crónicas não transmissíveis e na promoção da saúde, são gerados 7 euros de resultado. Não existem muitos negócios com este tipo de rentabilidade. Nos últimos anos, os países da União Europeia gastaram mais de 60% do seu orçamento de saúde com cuidados curativos e de reabilitação, e menos de 7% do seu orçamento foi gasto na prevenção da doença e promoção de estilos de vida saudáveis. Este é o momento certo para inverter a tendência. Se queremos que as pessoas recorram menos às urgências e aos hospitais e utilizem mais os cuidados de saúde primários, temos de fazer uma transformação. É preciso investir na prevenção, na promoção da saúde e nos cuidados de saúde primários. A tecnologia é a melhor ferramenta para os profissionais de saúde poderem estar perto dos seus doentes. Pois uma coisa é certa, na NTT Data acreditamos que a tecnologia não vai substituir os profissionais de saúde, mas estamos certos que os profissionais de saúde que utilizam a tecnologia, esses sim, vão substituir os profissionais de saúde que não a utilizam. Muito obrigado.